Oi, esse é sem dúvida o vídeo mais importante sobre fundamentos de JavaScript. Nos vídeos anteriores você entendeu o que é o JavaScript e conheceu um pouco da sintaxe dessa linguagem. E pôde perceber que ela não é tão diferente assim de outras linguagens que você talvez já tenha usado, como C, C++, PHP, Java, C#. O grande diferencial do JavaScript é a capacidade que ele tem de manipular o HTML e o CSS. Na temporada anterior do Play Code Makers, você aprendeu a fundo essas duas tecnologias, o HTML e o CSS. E agora você vai aprender a adicionar interatividade a essas interfaces até então estáticas. Com esses conceitos que eu vou te mostrar aqui, você vai ser capaz de esconder um elemento, de pegar os dados de um formulário de entrada e dessa forma manipular da forma que você quiser a sua interface criada com HTML e CSS. O meu único objetivo com esse vídeo é que você entenda como funciona o DOM, que é uma abreviação para Document Object Model. E para você entender isso, eu vou te explicar rapidamente como é o processo de renderização de uma página HTML. Nós temos aqui o YouTube, por exemplo. Então você acessa aqui o YouTube da Play Code. Então você coloca o endereço e dá um Enter. Nesse momento, o seu browser ele acessou o servidor lá do Google, no caso desse host aqui, o youtube.com, e trouxe vários arquivos. Ele trouxe o HTML principal, que você pode ver clicando aqui com direito, visualizar código-fonte, tá vendo? Então ele acessou o servidor e baixou esse HTML aqui. Então esse mesmo HTML ele está lá remotamente, lá no servidor do Google, beleza? E quando eu falo baixar esse arquivo, eu não quero dizer literalmente baixar para o seu computador. Na verdade, ele vai ser interpretado pelo navegador. Então, esse arquivo aqui, ele vira uma árvore de objetos na memória do seu navegador, que é o que a gente chama, essa árvore de objetos, a gente chama de DOM, Document Object Model. Eu trouxe até uma imagem aqui para você entender melhor e daqui a pouco eu te mostro na prática. Então, o seu navegador acessou aquele endereço ali do YouTube, leu linha por linha desse HTML, carregou os assets, acessórios no caso, imagens, arquivos CSS, arquivo JavaScript, e deixou todos esses objetos disponíveis na memória do navegador. Então, se você clicar aqui, acessando o Google Chrome, e pedir para inspecionar, você vai ver que aqui na aba Elementos você tem aqui toda aquela estrutura ali do HTML carregado. E se eu quiser, eu posso clicar aqui nesse ícone, e depois clicar nesse elemento aqui, por exemplo, que é o logo do YouTube. E posso clicar na tecla do meu teclado aqui, Delete. Então eu posso excluir aquele elemento, veja só. E posso fazer o mesmo com qualquer outro elemento. Então eu posso vir aqui nessa capa aqui, Delete. Pegar esse menu inteiro, Delete. Pegar aqui o cabeçalho, tá vendo? Eu estou apagando tudo da memória do meu navegador. E na verdade eu não estou hackeando o site do YouTube, porque se eu vier aqui recarregar essa página, ele vai baixar novamente e carregar tudo na memória do meu navegador. Agora eu vou acessar a aba Console e vou te mostrar essa árvore de objetos na prática. Então aquela imagem que eu mostrei aqui, tá vendo? É possível acessar através do console aqui no navegador. Então eu posso digitar, por exemplo, que tem o objeto Pi, que está acima de todos, seria o window. Ele tem outros objetos dentro dele. Então a gente tem aqui algumas funções, e a gente também tem o document, por exemplo, que está aqui na minha imagem aqui, na minha estrutura, tá vendo? A partir do document a gente tem o HTML e a gente tem toda a estrutura que a gente já conhece do HTML, a tag head, body e os elementos aqui dentro, eles são refeitos na memória do navegador. Então aqui no console eu posso digitar, por exemplo, document e digitar aqui, por exemplo, vamos usar uma função, um método aqui, child nodes, se eu não me engano, child nodes, para a gente ver os elementos filhos. Já que tem a estrutura de árvore, como eu disse e mostrei aqui, é possível acessar toda essa estrutura usando o JavaScript. Então veja que aqui eu tenho um array de objetos, então com 2 itens. Se eu clicar nessa seta aqui, veja que eu tenho o item na posição 0, que é um doctype, e tenho outro objeto aqui na posição 1, que é o HTML.
Então eu posso vir aqui, por exemplo, aquele Child Nodes e acessar a primeira posição. Ele retornou só o doctype. E posso pegar e trazer só o HTML. E já que tem uma estrutura de árvore, eu poderia continuar descendo. Então veja aqui, eu posso falar que eu estou aqui no HTML, né, e eu quero chegar aqui nos outros elementos. Então eu posso clicar aqui, colocar o ponto, Child Nodes novamente. E veja que eu tenho agora em cada posição um objeto diferente. Eu tenho o head e o body. Então eu posso vir aqui novamente usando, né, aquela sintaxe de array do JavaScript que você viu no vídeo anterior e acessar aqui o elemento da posição 0, que é o head, que tem todos os outros elementos aqui dentro. E poderia continuar descendo nessa árvore até eu chegar naquele elemento que eu quero mudar. Então vamos supor que eu quisesse mudar o logo. Então eu posso clicar aqui. Eu deveria, né, ir descendo aquela estrutura ali. Então o logo está dentro do body, que está dentro de várias divs e tal. Mas tem formas mais fáceis de fazer isso. Então ao invés de digitar, né, Child Nodes e ir descendo manualmente cada nível ali na árvore, eu posso usar alguns métodos que facilitam isso. Então eu posso usar, por exemplo, deixa eu ver qual que é o identificador desse logo aqui. Eu tenho aqui um spam.logo. Vamos tentar acessar por esse ponto logo aqui. Então eu posso digitar document.query selector e aqui eu posso usar como se fosse aquele seletor mesmo que você já conhece lá do CSS. Então eu posso colocar ponto logo, por exemplo. Então vamos ver se vai achar o elemento aqui. Parece que achou, tá vendo? E a partir do momento que eu estou com o elemento que eu quero aqui, eu posso alterar ele. Então eu posso falar que o style dele ponto display vai receber none. Veja que o logo desapareceu. Então agora, primeiramente eu mostrei como excluir os elementos usando o próprio console aqui, né? Clicando na tecla delete, e agora eu te mostrei como usar a estrutura aqui, usar o JavaScript, né, para colocar dentro desse método aqui, dentro dessa propriedade display, que está dentro do objeto estilo aqui, style, eu consigo mudar isso para display none. Então veja que o HTML carregou o CSS e essa junção do HTML com o CSS estão totalmente disponíveis para eu alterar usando o JavaScript. Esse é o grande poder do JavaScript. E você deve estar me perguntando, né, como você vai saber, né, todas as propriedades, métodos disponíveis. Através de referência. Você não precisa, como qualquer outra linguagem, ou SDK, API, Framework, você não precisa ficar decorando, né, todos os comandos. Então a gente tem essa referência aqui muito boa, que é da Mozilla também. Então se você vir aqui Web Technologies, APIs DOMs, você vai abrir essa página aqui, que tem toda a referência aqui. Então eu posso pesquisar aqui pelo Document, por exemplo, e clicar aqui em Document. E vai ter uma referência completa aqui com tudo que está à sua disposição para você manipular o seu documento. Isso como com qualquer outro objeto, né? Então vamos ver se a gente acha o head element aqui, tá vendo? Que é do cabeçalho. Mas claro, né, como eu já disse anteriormente, eu não recomendo que você fique estudando através de referência. A referência é só para você, caso precise, né, usar alguma funcionalidade que você nunca usou e você não sabe, né, você pesquisa na referência, pesquisa em livros, no Google, e dessa forma você vai aprendendo enquanto está desenvolvendo o projeto. Essa é a nossa metodologia aqui no Play Code Makers. E por isso, né, para você aprender a usar os principais comandos, né, no caso aqui para acessar a API do DOM, a gente vai ter vários projetos nessa temporada. Então a gente vai escrever muito código JavaScript fazendo diversas manipulações do HTML e do CSS. Eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo na prática, né, a escrita de alguns códigos para fazer essa manipulação, mas é só o início, né, a ponta do iceberg aí. Nos projetos dessa temporada é onde você realmente vai colocar em prática, né, várias técnicas usando aí o DOM.
Então eu vou te mostrar apenas algumas básicas aqui para você entender melhor como escrever JavaScript para manipular o DOM. Então vamos lá escrever um pouco de código. Eu tenho aqui um arquivo comportamento.js que ainda está vazio e eu tenho um HTML aqui bem simples que faz a chamada para um estilo que só muda essa cor aqui de fundo. E aqui embaixo eu tenho a chamada do arquivo comportamento.js. E tenho dois elementos aqui que você que já completou a primeira temporada, você já conhece bem. Então eu tenho um input aqui, input text, né? Eu dei um ID para ele, um identificador chamado cor. E tem um outro elemento aqui que é um botão usando a tag button. E aqui em cima eu tenho aquele H1 do vídeo anterior. Então eu tenho aqui o H1, tenho aqui embaixo o input e esse aqui é o botão com o label OK. Vamos agora escrever um código JavaScript. Então eu posso declarar uma variável aqui, vou chamar essa variável de botão. Então let botão recebe o document.querySelector. Legal do brackets, que é esse editor que eu estou usando, é que ele tem o autocomplete. Então ele já vai me mostrando aqui as opções. QuerySelector, tá vendo? Eu já digitei aqui, posso dar um enter aqui. E esse QuerySelector eu vou usar para capturar esse botão aqui. Então eu posso copiar aqui, inclusive até colar. E ponto e vírgula. Isso significa que eu peguei esse elemento que está na minha memória, usando o comando QuerySelector, e joguei para dentro de uma variável. Beleza? E a partir disso eu posso pegar essa variável e manipular, porque ela passa a ser o objeto button, que veio lá da memória do meu navegador. Então eu posso digitar aqui botão, no caso, que é o nome da variável, e posso usar o inner.html, que é uma propriedade que é responsável por esse valor que está aqui dentro. Tá vendo? Inner é de dentro, né? Como se fosse dentro do HTML. Que eu vou mudar isso aqui então. Então o inner.html recebe uma string que eu vou chamar de mudar cor. Coloco aqui ponto e vírgula, vamos ver o que acontece. Vou recarregar aqui. Veja que o botão aqui, né, o label mudou. Porque inicialmente ele carregou o padrão que está aqui no meu HTML e logo depois que ele carregou o comportamento.js, ele mudou o elemento para mudar cor. Então se eu mudar aqui para mudar cor, letra maiúscula, por exemplo, recarregar, tem que salvar aqui. Aí ele mudou aqui, tá vendo? Então dessa forma você começa a entender como funciona essa interação do JavaScript com o seu HTML. Eu poderia, por exemplo, adicionar um evento. Então quando eu passar o mouse aqui por cima desse botão, eu quero, por exemplo, que esse H1 desapareça. Então vamos fazer aqui para você entender. Eu vou declarar aqui uma outra variável, vou chamar ela de H1. Vou usar o mesmo document.querySelector. E aqui eu vou usar o H1. E para esconder esse elemento eu vou usar H1.style.display, que é o que você já viu anteriormente aqui. Eu vou colocar none. Salvo aqui e recarrego. Veja que ele desapareceu. Só que eu não quero que ele desapareça no início do carregamento do documento. Eu quero que ele desapareça quando eu passar o mouse por cima desse botão. Então, por isso, eu preciso adicionar o que a gente chama de evento. Evento no elemento que vai receber esse evento, que no caso é o botão. Então, eu posso vir aqui, botão.add event listener. Ele vai adicionar, né, um evento que ele vai ficar como se fosse ficar escutando, né, esperando que tal evento aconteça. Então eu tenho dois parâmetros aqui, que é o tipo de evento. Então novamente, né, esse aqui você não precisa decorar, você vai ler lá na referência, né, referente a esse método de evento. Então a gente tem entre vários eventos, a gente tem mouse over, click, drag. No caso aqui eu vou usar o mouse over por enquanto. Então vamos colocar aqui, chamar uma function aqui, e aqui dentro eu vou colocar esse comando que esconde aquele H1 ali. Então salvei aqui e vou recarregar. Veja que agora ele está aparecendo. Se eu passar o mouse aqui por cima desse botão, veja que ele desapareceu. E é assim que eu consigo interagir com qualquer elemento da minha página HTML.
Então eu posso alterar o estilo, né, igual eu fiz aqui, que eu mudei o style display, mas eu poderia mudar o estilo para, vamos usar outro estilo aqui, opacidade. E aqui eu tiro essa string e coloco um valor aqui igual a 0.5, que é a opacidade 50%. Vamos ver o que acontece. Salvei, vamos recarregar aqui. Se eu passar o mouse em cima do botão, veja que ele ficou um pouco mais claro. Eu posso colocar uma opacidade menor aqui para você entender melhor, ver melhor a diferença. Então eu posso passar o mouse em cima do botão, veja que ficou bem mais claro. Então eu mudei a opacidade para 0.1, 10%. Eu acredito que você entendeu como funciona essa interação dos elementos da página criados em HTML com o JavaScript, adicionando eventos, igual aqui no caso eu usei o evento mouseover, né? Eu vou dar mais um exemplo aqui, usando um outro evento. Então eu vou usar esse mesmo botão, vamos colocar aqui Add Event Listener, e vamos usar o evento Click, que é um evento bem conhecido por todo mundo aí. Vou passar aqui de novo Function, uma função anônima no caso, né? E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável chamada cor. E aqui dentro eu vou colocar document, query selector. E vou colocar esse elemento aqui, que é o input, que tem o ID cor. Da mesma forma que a gente faz referência a ID no CSS, né? Com aquele jogo da velha, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então a gente pode colocar jogo da velha, que significa ID, e o ponto, que significa classe. Então, ID cor, igual você já viu na primeira temporada, né? HTML e CSS do Play Code Makers. E posso colocar aqui. Então, agora eu tenho uma variável chamada cor, que tem aquele meu elemento aqui, o input no caso, né? Que veio aqui da memória do navegador. E eu poderia aqui até usar um console.log aqui e ver o que tem dentro desse valor aqui quando eu clicar. Então vamos recarregar aqui. Se eu clicar aqui, veja que ele mostrou o elemento inteiro, tá vendo? Se eu mudar aqui de log para dir, veja que ele trouxe o objeto aqui. E eu poderia, claro, pegar esse valor que está aqui dentro. Então, para isso, basta eu usar uma propriedade aqui chamada .value. Então, eu posso vir aqui, clico aqui e deu um erro aqui porque eu coloquei no lugar errado. Deixa eu tirar esse .value daqui de fora e, na verdade, é aqui dentro, né? Clico aqui e veja que ele pegou o mesmo valor. Se eu colocar meu nome, clico aqui. Então veja que agora eu passo a interagir de uma forma um pouco diferente. A partir de um clique eu consigo pegar o valor que o usuário inseriu no meu elemento input text no caso. Então a gente tem aí já aquela ideia de entrada de dados, né, através de uma interface, que é muito útil, né, quando a gente estiver desenvolvendo sistemas completos aqui no Play Code Makers. E agora eu vou mudar esse exemplo aqui, que está meio chatinho, né? Só mostrando um console dir aqui. Vamos mudar esse aqui e a gente vai mudar a cor de fundo. Então eu posso digitar aqui document query selector. Vou pegar o body. E o meu body já tem um estilo aqui, um background color, laranja aqui no caso, né? Então vamos fazer algo bem legal aqui. Eu volto aqui. Query selector body, style, ponto, eu posso chamar o background color também. Então veja que aqui ele tem uma propriedade. E posso falar que essa propriedade vai receber a variável cor, que é essa variável aqui, que está pegando aquele value ali. Então no caso eu vou até colocar aqui um ponto value, para eu já jogar esse valor opa aqui, por exemplo, né? Esse valor atual aqui que é opa, ele vai ser jogado para dentro dessa variável cor. E aqui na segunda linha eu vou pegar o estilo, o background aqui, definido lá no meu CSS, e vou colocar essa cor aqui. Então veja que legal que a gente vai fazer. Posso recarregar aqui, escrever o nome de cor qualquer, blue por exemplo, e clicar aqui em mudar cor. Veja que mudou a cor de fundo do meu documento. Poderia usar um red aqui, um green. E a gente acaba de criar um projetinho, né, bem interessante para você entender essa relação do HTML com o JavaScript.
Bem, era isso que eu tinha para trazer para você sobre esse fundamento muito importante, né, que é o Document Object Model. Mostrei aqui alguns exercícios bem simples que são só o início dessa temporada JavaScript. Tenho certeza que vem muito projeto legal aí. O nosso primeiro projeto vai ser uma calculadora IMC completa, né, com interface, cálculo, esse tipo de coisa. Mas antes que você comece a desenvolver esses projetos, é importante que você conheça pelo menos a base desses fundamentos principais aqui. Se você já é aluno, basta você aguardar que em breve eu vou liberar para você lá na nossa plataforma de ensino os próximos projetos. E se você ainda não é aluno do Play Code Makers, muito em breve a gente vai abrir uma nova turma. Eu vou deixar um link aí na descrição desse vídeo. Você vai clicar nesse link e vai cadastrar os seus dados na nossa lista de espera. Assim que eu abrir novas vagas, eu vou avisar para você no e-mail, beleza? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau!